Imagine que você recebeu duas plantas idênticas. Uma cresce forte, dá frutos abundantes e resiste às tempestades. A outra murcha, não produz nada e morre na primeira dificuldade. A diferença entre uma e outra está no tipo de nutriente que cada uma recebeu. A igreja primitiva tinha acesso a um nutriente espiritual tão poderoso que os fez crescer de 120 para milhares de pessoas, mantendo-se unidos, generosos e cheios do poder de Deus. Na lição de hoje, descobriremos qual é esse nutriente espiritual que toda igreja precisa para crescer saudável e frutificar. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o Felipe Storti, pastor, professor de EBD. Seja muito bem-vindo ao EB Dominical, esse canal criado exclusivamente para você, professor ou aluno da escola dominical que quer sair do nível raso da teologia e quer se aprofundar e mergulhar no estudo da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, então, para o nosso estudo. Nós estamos estudando a revista da CPAD de adultos, da EBD de adultos, do terceiro trimestre de 2025. A nossa revista tem por título A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, cujo comentarista é o pastor José Gonçalves. E nesse primeiro domingo de agosto, dia 3 de agosto de 2025, a nossa lição de número 5 tem por título Uma Igreja Cheia de Amor. Vamos ao estudo dela. Opa, mas tem algo muito importante para te dizer antes da gente começar a nossa lição de número 5, Uma Igreja Cheia de Amor. É o seguinte, eu preciso da sua ajuda para que esse canal possa crescer e chegar a mais pessoas, para que junto nós possamos espalhar conteúdos relevantes da Escola Bíblica Dominical. Então não deixa para depois não, já deixa aí o seu like de uma vez, comenta de onde você é, se você é professor, aluno da EBD, o que te motiva aí todos os domingos para a Escola Bíblica Dominical, deixa aí seu comentário, se inscreva se não é inscrito, ativa as notificações, toda segunda-feira às 18 horas tem vídeo novo nesse canal de auxílio para a Escola Dominical. E compartilha à vontade nos grupos de WhatsApp para o seu professor de escola dominical, para o seu pastor, para o pastor da sua igreja, enfim, vamos juntos espalhar a semente do Evangelho. Olha, desculpa atrapalhar seu vídeo aqui, mas eu preciso falar com você que eu deixei um link na descrição desse vídeo e também no comentário fixado de um PDF para você baixar da dinâmica da nossa aula de hoje. No final desse vídeo você encontra a dinâmica, mas o PDF é mais bem explicado e você vai poder estar baixando esse PDF. É claro que não é de graça, embora não custe nenhum centavo do seu dinheiro. Você deve ficar observando esse vídeo e eu quero premiar quem assiste o vídeo todo. Portanto, esse PDF ele vem com senha e eu vou deixar a senha em algum lugar do vídeo e algum tempo. E você fica de olho aí para você poder abrir e entender corretamente como é que vai ser a dinâmica da nossa aula de hoje, tá bom? Aproveite o vídeo aí, fica com Deus, a paz do Senhor. Vamos agora então, sem mais enrolação, para a lição de número 5, Uma Igreja Cheia de Amor. Vamos à introdução. Nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Veja, portanto, que conforme aprendido já na introdução, o amor cristão ele é mais que um sentimento humano. Ele chega a ser uma ordenança bíblica, inclusive. Mas ele também é uma expressão da graça de Deus na vida do crente. Como assim? Veja, Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Além disso, lá em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, diz que nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Então veja que há um quê da graça no amor cristão. Nós somos amados quando éramos ainda pecadores. Deus prova o seu amor, Paulo vai dizer. Veja, disse John Stott, se você quer conhecer amor, não vá até o dicionário, você precisa descer até o Calvário. É no Calvário que o amor de Deus se prova pela humanidade perdida. E isso não quando éramos bons, mas quando éramos pecadores. E toda a nossa capacidade de amar a Deus, João vai dizer,
que é proveniente da graça de Deus, porque Ele nos ama primeiro. Portanto, o amor cristão é mais que um sentimento, é a graça de Deus se manifestando em nossas vidas, tá bom? Então, assim como José no Egito foi capaz de perdoar os seus irmãos, veja que isso é algo sobrenatural. Tudo que ele passou e enfrentou, talvez o pensamento humano seria certamente seria de retaliar. Mas José, assim como Cristo, José vai para o Egito, né? Jesus vem ao mundo para perdoar e reconciliar e prover as necessidades do ser humano, né? E Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Veja que a nossa verdade prática, ela já expressa o seguinte: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Veja então que esse amor cristão proveniente da graça de Deus é ele o elo, a base de uma igreja saudável. A igreja cresce e cresce no amor a Deus e no amor de Deus. Portanto, essa verdade precisa ser expressa. E você, professor, começa destacando essa verdade prática. Eu sempre digo, a verdade prática é o resumo da lição em uma frase. E essa lição, essa verdade, esse resumo, é que vai nortear toda a sua lição, tá bom? Então, o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. A gente pode se relacionar por mero formalismo, mas um relacionamento saudável exige amor. A base de todo relacionamento é o amor. Vamos começar agora o primeiro tópico da nossa lição, que diz o amor manifestado na comunhão cristã. Primeiro subtópico, crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida como um sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Queridos, quando nós analisamos a narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja começa com 120 discípulos, 120 crentes, né, que estavam ali no cenáculo orando e buscando o batismo com o Espírito Santo para que pudessem espalhar o evangelho para o mundo afora. No dia de Pentecostes, aquele fenômeno das línguas atraiu a multidão, que perplexa se perguntava o que estava acontecendo. E Pedro, aproveitando a oportunidade, prega a mensagem de Joel, capítulo 2. E nessa pregação de Pedro, quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Logo mais para frente, no capítulo de número 3, Pedro e João vão ao templo orar e acontece de encontrar lá um homem paralítico que mendigava a porta do templo. Eles operam por meio do Espírito um milagre, levantam aquele homem em nome de Jesus e a multidão, perplexa novamente pelas maravilhas, Pedro e João começam a pregar e ali mais 2.000 pessoas se convertem. Veja, as pessoas dizem que Pedro pregou uma primeira vez e 3.000 pessoas se converteram. E depois da segunda vez ele pregou e 5.000 se converteram. Não é isso que o texto diz. O texto diz que na primeira pregação houve ali quase 3.000 almas para Cristo. E na segunda pregação o número subiu para 5.000. Então foram mais 2.000 almas para Jesus. No entanto, é um número impactante, né? O número de 5.000 pessoas ele já na segunda mensagem do apóstolo Pedro. Agora, o interessante é que essa narrativa está em Atos capítulo 3 e também no capítulo 4 de Atos, porque Pedro e João vão parar no Sinédrio e lá eles são interrogados acerca do benefício que fizeram aquele homem, né? E depois Lucas vai dizer para nós, ainda no capítulo 4, que a igreja ela ia crescendo cotidianamente. E agora ele para de chamar a igreja por números. Ele para de dizer tinha quase 3.000, tinha quase 5.000. E agora o capítulo 4, versículo 32, inclusive está na nossa leitura bíblica diária, que a gente pode inclusive ler aqui agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, diz o seguinte: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam,
e ninguém lhe dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Veja que agora ele passa de 120 para 3.000, para 5.000, para falar de multidão. Era uma multidão dos que criam. Portanto, Lucas ele faz esse caminho, né? 120, 3.000, 5.000. E, bom, agora já não dá mais para contar. E vamos falar de maneira mais genérica, vamos dizer que é uma multidão daqueles que criam. Daí, na sequência, o nosso comentarista ele vai destacar para a gente o seguinte: olha, os problemas que acontecem numa igreja grande são os mesmos que acontecem numa igreja pequena. A questão é a proporção. Veja, eles saíram de 120 para uma multidão de muito mais do que 5.000 pessoas em poucos dias. Como eles iam dar conta de administrar todos esses problemas? Imagina, um problema numa igreja grande, em proporção, vai dar um escândalo muito maior. Basta você ver alguns escândalos que deram em algumas igrejas grandes. Briga por conta de títulos de igreja, pastor mandando tirar a placa porque aquela igreja pertencia aquele nome a ele, né? E deu aquela muvuca na internet. Isso pode acontecer numa igreja pequena? Pode, mas não vai ser noticiado pelas mídias, então as proporções são diferentes. Mas também as proporções positivas também serão maiores. Uma igreja que ama, como a igreja primitiva, é sobre isso que a gente vai falar hoje, ela também vai gerar um impacto profundo. Se os problemas causam impactos profundos, as qualidades também vão causar um impacto profundo na vida daquela sociedade. Então, no primeiro subtópico, nós vimos aqui o crescimento da igreja cristã. Eu quero deixar aqui uma dica bônus para o professor. Eu acredito, professor, que na sua aula seria legal se você fizesse um gráfico mostrando o crescimento da igreja. O gráfico apontando para 120, 3.000, 5.000 e multidão, com uma reticências, porque a multidão, a gente não sabe quanto é, e ela vai sempre crescendo, né? A tendência ali era a continuar o avanço da igreja. Vamos agora ao subtópico 2, os desafios do crescimento. Assim como vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica, ela se multiplicava e com isso os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é vínculo da perfeição. Somente através do amor cristão, a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Esse segundo subtópico é um complemento do primeiro, onde a gente destacava a questão do crescimento da igreja tão rápido e dos problemas enfrentados, né? O pastor Josué Gonçalves, ele levanta a seguinte problemática, né? Como a igreja que começou tão pouco tempo atrás, com 120 pessoas, se comportaria diante de um crescimento espantoso ou geométrico, como ele fala? Será que eles estariam preparados para isso? E a resposta é sim. Veja lá em Atos capítulo 6, versículo 7, que até mesmo os sacerdotes israelitas já se dobravam à igreja e obedeciam à fé. Então, eles começaram muito bem. E por que eles estavam preparados? Né? Você pode pensar, eles não tinham ali técnica, como é que eles pensariam em receber os novos crentes? Como eles fariam isso ou aquilo? A gente se envolve tanto na igreja, faz reuniões para receber melhor as pessoas, para acomodar todo mundo, e enfim, né, políticas de visita, a gente tem que fazer as comissões de visitas, organizar os trabalhos, isso tudo é muito difícil para uma igreja tão rapidamente crescer e evoluir desse modo, né? Só que o principal essa igreja tinha, que é o vínculo do amor. Veja que lá os Colossenses, Paulo diz que o amor, Colossenses capítulo 3, versículo 4, é o vínculo da perfeição. O que é vínculo? É aquilo que une, aquilo que agrega. E em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus foi derramado no coração daqueles que creem. Portanto, a gente volta para aquela questão. O amor é um reflexo da graça de Deus. O amor cristão é mais do que um sentimento, conforme nós já dissemos anteriormente. Agora, no segundo subtópico, você, professor, deixa uma dica aí para você. Você pode perguntar ao seu aluno, né? Olha, você conhece aqui na minha cidade, na cidade X onde eu moro, alguma igreja que começou com pouquinhas pessoas e agora ela cresceu e vem crescendo? E você pergunta, o que diferente aquela igreja tinha? Qual foi o método de crescimento? Você vai ver que
Embora algumas igrejas trabalhem com métodos como células, comissão de visitas e etc., essas igrejas que crescem, normalmente a base disso tudo é o amor. Observa, pergunta o seu aluno e deixa ele trazer essa resposta, esse feedback para a sua aula, para que junto vocês possam chegar nessa conclusão de que o amor realmente é o vínculo da perfeição. Agora, o subtópico 3 é bem curtinho, a vida interior. A expressão era um o coração e a alma mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. Bom, nesse terceiro subtópico, a vida interior, o comentarista destaca o capítulo 4, versículo 32 de Atos, dizendo que era o coração e a alma dos que criam, da multidão dos que criam. Capítulo 4, versículo 32 de Atos. Ora, isso aponta para a vida interior do crente. É claro que a palavra coração e alma aqui não são literais. O evangelista Lucas, ele não tem a intenção de dizer sobre órgãos, né? Até porque algumas traduções traduzem alma como mente, né? Mas a vida interior era o coração e a alma dos que criam. Quer dizer, eles tinham o mesmo propósito. Eles tinham isso em comum. Daí vem essa nossa palavra comunidade, vida comum. Eles tinham isso em comum. Era um coração e a alma dos que criam. A gente precisa distinguir aqui, professor, e até uma dica para sua aula, união externa de comunhão interna. A união externa, ela se mostra quando a igreja se une para adorar, ela tem os cultos, os trabalhos, as pessoas vêm, cantam, louvam, oram e daí vão para sua casa. Mas a comunhão interna, ela é mais profunda e reveladora do amor cristão. O crente, ele precisa dessa comunhão interna, ou seja, ele precisa saber como o próximo está. Ele não é só chegar para o culto, cultuar a Deus e ir para casa. Às vezes ele precisa de dialogar, de conversar com o irmão, com a irmã, descobrir as necessidades, poder ajudar as pessoas. Isso é comunhão interna. Então, comunhão interna é muito mais do que união externa. Fica essa dica aí para sua aula. Bom, agora a gente pode partir para o tópico 2, mas antes eu preciso saber se ficou alguma dúvida. Deixa aí nos comentários que eu vou responder sua dúvida, tá bom? Me conta aí também se você conhece, né? Eu vou te fazer aquele apelo que eu já fiz de novo. Você conhece alguma igreja que era pequena e que cresceu por conta dessa comunhão interna, por conta desse amor, né? Quais são as lições, o que você aprende? Me conta aí, eu quero ler o seu comentário e estar interagindo com você, tá bom? Agora vamos então para o tópico de número 2, o amor como manifestação da graça. O primeiro subtópico é a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes podemos quebrar a comunhão com outros, achando que não tem importância, mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Olha, nesse segundo tópico, o amor como manifestação da graça, nós veremos que o amor é um reflexo da graça de Deus. E nesse primeiro subtópico, nós vemos aqui a graça como manifestação do Espírito. E aqui o comentarista ele começa traçando a ideia de uso dos dons espirituais. E ele vai nos explicar, nos esclarecer aqui que o melhor lugar para o Espírito operar os seus dons é onde o amor existe, né? E eu concordo com isso. Quando nós vamos para Paulo, vamos perceber isso claramente. Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele vai tratar com uma igreja cheia de dons, mas vazia de amor. Pessoas que se achavam super espirituais porque falavam em línguas. Se você observar 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, você vai ver que as línguas ali são colocadas em último lugar na importância dos dons. Mas o que nos chama a atenção aqui é que no capítulo 12 ele está falando sobre o uso dos dons espirituais. E no capítulo 14, o apóstolo Paulo fala do uso dos dons espirituais.
Mas no meio, que é o capítulo 13, está o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. E aí ele vai discorrendo aquela bela poesia, aquela bela canção, que já virou música até secular, porque realmente é muito bonita, né? Mas Paulo está dizendo, olha, se eu não tiver amor, eu sou como um metal que soa, ou como um sino que tine, 1 Coríntios 13, versículo 1. Então, ou seja, o amor é a base. A base para o correto uso dos dons espirituais é o amor. Sem amor, o Espírito não opera da maneira que ele quer operar. Então, o amor que provém da graça, que é um reflexo da graça de Deus, esse amor precisa estar presente no ambiente onde o Espírito de Deus se manifesta. Veja que alguém que foi alcançado pela graça de Deus é objeto do amor de Deus. Como essa pessoa não reflete a graça de Deus, amando o seu próximo? Portanto, se essa pessoa não reflete, o Espírito não age por meio dela. O local ideal para se manifestar o Espírito Santo é onde há amor. Inclusive, o comentarista agora ele vai trazer para a gente aqui e vai destacar que tem-se a ideia de que o Espírito só se manifesta onde tem regras rígidas. E ele diz, olha, não, as regras são importantes e todos nós precisamos dela. Não faça isso, não faça aquilo, ou faça isso, ou faça aquilo. Mas a manifestação do Espírito acontece principalmente onde há amor no seio da igreja. Inclusive, Jesus vai falar sobre esse relacionamento, sobre essa comunhão lá em Mateus 6,15 e Mateus 18,35, que nem os nossos pecados são perdoados se nós não perdoarmos primeiro aquele que nos ofende. Não nesse sentido também, mas Jesus fala até sobre as nossas ofertas não serem aceitas. Se nós lembrarmos que alguém tem algo contra nós, a gente precisa ir lá se reconciliar para depois ofertar a Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus depende desse relacionamento também com o próximo. Não há que se falar em relacionamento com Deus sem que haja relacionamento com o próximo. Aqui, como dica bônus aí para o professor da escola dominical, eu quero que você enfatize na sua aula que a graça não é apenas um meio para a salvação, mas a graça ela existe para capacitar as pessoas a viverem. Veja, o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Beleza, traz salvação. Ó, joinha aqui. Mas continua o texto, ensinando-nos que, renegadas a impiedade, as concupiscências mundanas, vivamos um presente século sóbrio, justo e piamente. Ou seja, a graça nos educa a viver constantemente na presença de Deus, no meio da sociedade, fazendo a obra do Senhor. Então a graça não é apenas para a salvação, mas também é uma capacitação para o amor. Vamos agora ao segundo subtópico, a graça como favor imerecido. Há ainda outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. A graça como favor imerecido. Então veja só, queridos, que nesse segundo subtópico, o comentarista ele parte explicando que na igreja de Jerusalém a graça agia abundantemente. Veja que o versículo 33 de Atos 4 fala exatamente isso. Primeiro vai falar que os apóstolos operavam em grandes sinais e em todos havia essa graça abundante, uma abundante graça. Os estudiosos têm debatido sobre o sentido da palavra graça aqui. Ora, talvez você pense, né? Como assim o sentido? A palavra graça significa X coisa, ela não pode significar duas coisas. Pode, a palavra em português manga pode ser manga de camisa, mas pode ser manga uma fruta também. A palavra pena pode ser de galinha, mas pode ser de ter dó de alguém. Então as palavras têm mais de um significado. E alguns comentaristas têm sugerido que a palavra graça, que dizendo aqui sobre a igreja que abundava a graça na igreja,
quer dizer que a igreja compartilhava ali aquela simpatia de todo o povo. Outra parte dos comentaristas, talvez um pensamento majoritário, pensa que essa graça é a graça de Deus, o reflexo da graça de Deus. E realmente parece que faz mais sentido essa interpretação, e é nessa esteira que o pastor José Gonçalves, comentarista da nossa lição da EBD desse terceiro trimestre de 2025, é nessa esteira que ele caminha. Ou seja, de que a graça é um reflexo a graça manifestada na igreja é um reflexo da graça de Deus. É isso que eu quero dizer. E o que é graça? Alguém vai dizer, graça é favor imerecido, né? Porque nós sempre escutamos isso. Talvez até alguém que nem crente vai pensar, não, graça é favor imerecido. Já fui na igreja e 2 vezes eles falaram isso. Mas eu gosto muito da reflexão de William Hendrickson sobre o que é graça. E ele diz, eu abro aspas aqui, vou ler aqui a definição de graça para William Hendrickson. A graça de Deus é seu favor ativo em outorgar o maior dom aos que merecem o maior castigo. Olha que frase linda. A graça de Deus, ele vai ponderar para nós, é o maior dom, a maior dádiva, o maior presente para quem merece o maior de todos os castigos. Isso é favor imerecido? É, mas olha como ficou mais bonito. É como presentear o infrator. Seu filho faz alguma besteira, você vai lá e castiga ele. Adão fez uma grande besteira no Éden. E nós, em Adão, também somos culpados. Fizemos uma grande besteira, merecíamos o maior castigo. Mas o que nós recebemos? O maior presente, a maior dádiva. A graça é o favor ativo de Deus, né? É outorgado, deixa eu ler aqui, ó. A graça de Deus é seu favor ativo em outorgar o maior dom aos que merecem o maior castigo. Portanto, o comentarista vai trazer para nós que a gratidão é o reflexo da graça. O crente, quando é agraciado, quando ele recebe essa graça, o reflexo natural do crente é ser agradecido. Em tudo dai graças, o apóstolo Paulo diz. Então, irmãos, nós já estamos no lucro. Imagina uma coisa terrível, Deus nos livre e guarde de uma enfermidade terminal, em que nós não somos curados. Alguém pode ficar triste, poxa vida. Mas nós merecemos coisa pior. Nós merecemos coisas terríveis, nós merecemos ir para o castigo eterno. Mas Deus, em sua salvação, nos dá, pela sua graça, um lugar no céu, um lugar junto ao trono de Deus. Como diz o hino de número, se não me foge a memória, 202, né, da nossa harpa cristã, 242, agora me fugiu da cabeça aqui. Mas um lugar junto ao trono de Deus, né, separado ali. Então, professor, enfatiza isso, tá? Que a graça, ou melhor, que a gratidão é um reflexo natural da graça de Deus. O crente, o agradecer, o ser grato é uma marca distintiva do salvo, tá bom? Bom, agora podemos ir para o terceiro tópico, mas se tiver alguma dúvida, deixa, por favor, nos comentários. Não vão com dúvida. Até sábado eu respondo, para você chegar no domingo e ter dúvida. Mas aí você deixa sua dúvida aí até sábado, meio-dia, tá? Depois do meio-dia no sábado eu vou estar respondendo aí, tá certo? Então deixa a dúvida aí. Mas você também me conta aí. Nós estudamos aqui que o amor é um reflexo da graça de Deus, né? E a gratidão é um reflexo natural também dessa graça de Deus manifestada. Agora, qual outro reflexo da graça de Deus você encontra e pode compartilhar com a gente aí para brilhantar mais a nossa aula de domingo? Deixa aí nos comentários, tá bom? Bom, vimos até aqui, tópico 1, amor manifestado na comunhão. Tópico 2, o amor como manifestação da graça. Agora a gente vai para o tópico 3, dizendo, que tem por título a manifestação do amor na solidariedade cristã. A manifestação do amor na solidariedade cristã, primeiro subtópico, a busca pela equidade. Veja que tem coisa interessante aí, ó. O dicionário Aurélio de língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Haviam pessoas mais abastadas e havia pobres também. Estes, geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Então, aqui no subtópico 1, o comentarista já começa destacando a diferença entre igualdade e equidade. Ele pontua aqui que equidade é essa disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um.
Mas a igualdade, de acordo com o dicionário Michaelis, da língua portuguesa, dicionário online da UOL, a igualdade é a qualidade daquilo que é igual ou que não apresenta diferenças. Veja, então, igualdade e equidade são situações, são coisas diferentes, né? A equidade busca reconhecer igualmente o direito de cada um, mas a igualdade é tratar todos de maneira igual. Parece semelhante, né? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo aqui para que fique mais claro. Mas, por exemplo, a igreja primitiva, as pessoas não eram iguais. Haviam ricos, e o comentarista coloca aí, embora a maioria fosse pobre, porque realmente naquela época a maioria das pessoas eram pobres, mas haviam pessoas abastadas. Jesus andou com pessoas ricas e com pessoas pobres também. A igualdade é você dizer que todas essas pessoas são iguais. Claro, em certo sentido são iguais diante de Deus, né? Deus não faz exceção de pessoas, mas em outros sentidos elas não são iguais. Tem economias diferentes, tem vidas diferentes. A questão é que a igreja primitiva, embora houvesse pessoas com posses e pessoas menos abastadas, vamos assim dizer, ou mais pobres, essas pessoas não eram menosprezadas. Havia uma busca pelo direito dessas pessoas. Isso é equidade, não igualdade. Igualdade seria tratar todo mundo igual. Então, até uma dica aí para você poder utilizar, professor, na sua aula. Imagina o seguinte: 3 crianças, elas estão tentando assistir um jogo, sabe? Onde tem um murozinho e tem 3 crianças. A igualdade vai dizer assim: vamos pegar 3 caixotes de tamanhos iguais e vamos colocar para cada uma delas subir. E elas sobem para poder ver o jogo. Só que as 3 crianças têm tamanhos diferentes. Sobem nos caixotes iguais, o maior e o do meio, de repente, vê o jogo. Mas o menor, mesmo com o caixote, não dá conta de assistir. A equidade vai dizer o seguinte: não, a maior, ela consegue ver o jogo, então ela não precisa de caixote. A do meio não consegue, vamos colocar um caixote que é o suficiente. E a menorzinha, um caixote não basta, vamos colocar 2. E aí todos os 3 conseguem ver aquela partida de futebol. Isso é a diferença entre igualdade e equidade. Então a equidade vai ponderar a necessidade de cada um, né? Imagina famílias necessitadas na igreja. Vamos dar R$100 para cada família. Não, pera lá, qual que é a necessidade de uma, qual que é a necessidade de outra? Às vezes R$100 para um vai até sobrar, mas para outra vai ser pouco. Então, equidade é isso. É analisar as situações e dar tratamentos justos a cada pessoa dentro da sua própria necessidade. Subtópico 2, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém, e em vez de vender a sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração, onde a igreja se reunia. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Muito bem observado aqui pelo pastor José Gonçalves. A igreja de Jerusalém, ela não vivia um sistema de domínio, mas um sistema de compartilhamento. E qual é a diferença de sistema de domínio para um sistema de compartilhamento? Pensa no sistema de domínio como se fosse o comunismo. O comunismo é um sistema de domínio. A propriedade no comunismo ela é coletiva. Tudo pertence ao Estado. Ninguém tem nada. Tá? A participação é forçada, tem obrigatoriedade. Não dá para você morar num país comunista e dizer, não, eu quero ser capitalista. Não tem jeito. Num sistema de domínio, o sistema é permanente, são estruturas fixas e imutáveis. Pelo menos na sua ideia vai ser assim para sempre. Agora, o sistema de compartilhamento é diferente. A propriedade individual continua mantida. O texto de Atos vai dizer que eles repartiam entre si os seus bens. Mas eu não quero que você leve isso de maneira tão literal a ferro e fogo, porque imagina que alguém tem uma casa e vende aquela casa para doar para os pobres. Daqui a pouco, aquele que tinha a casa, ele não tem nada, ele está precisando de necessidade. Então não faz nem sentido você pegar tudo que tem e dar. O sentido ali da igreja primitiva era, eles pegavam aquilo que eles possuíam, aquilo que tinha possibilidade,
e compartilhavam, mas não era um sistema obrigatório. Veja que Ananias e Safira, quando depositaram aos pés dos apóstolos, de maneira mentirosa, dizendo que venderam tudo, sendo que não tinham vendido tudo, o apóstolo Pedro disse, olha, retendo não ficava contigo. Quer dizer, não tinha necessidade de mentir, a não ser para mascarar ali a sua hipocrisia, que a gente vai falar isso mais para frente quando entrar nos problemas da igreja. Por enquanto, nós estamos só nas virtudes, né? Então, no sistema de compartilhamento, a propriedade individual era mantida. A motivação pelo amor, as pessoas eram motivadas pelo Espírito e havia liberdade de escolha, ninguém era obrigado a compartilhar nada, né? A não ser que quisesse. Veja, é tão verdade que as pessoas permaneciam com algum dos seus bens que Maria, lá em Atos 12:12, diz que ela deixava as pessoas irem na sua casa participar das reuniões de oração. Além disso, lá em Atos, acho que 2:46, diz que o povo partia o pão de casa em casa. Quer dizer, as pessoas tinham casa, tá? Mas quando havia uma necessidade, alguém desfazia até do que era seu para que todos vivessem de maneira a não passar necessidade alguma. Ok? Terceiro subtópico, um exemplo da voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado no coração daqueles crentes. Veja aqui também que esse último subtópico do tópico 3, ele traz para a gente um complemento do segundo subtópico do tópico 3, onde nós falávamos sobre o sistema de compartilhamento. Ele é apenas um reforço aqui, porque os cristãos eles não eram constrangidos a nada. Coisa terrível é quando vai um pregador, alguém e começa a constranger o povo a ofertar, né? Eu acho isso lamentável. Tá? Isso deve acontecer de maneira voluntária. Tá? Agora, também tem crente mesquinho, né? Que não oferta de jeito nenhum. Agora, se alguém promete uma cura, promete uma bênção, aí ele começa a abrir o bolso e começa a ofertar. Bom, o Espírito derramado em nós deve gerar esse reflexo, essa gratidão, sem precisar até de haver uma forçação de barra, a gente poder contribuir para o reino de Deus, contribuir para a nossa comunidade de fé, a sustentá-la, né? Mas, então você observa que não havia esse constrangimento, né? Então, assim, existe para nós, a pergunta que fica, existe para nós um mandamento quanto a doar tudo que tem, a repartir tudo? Não, não existe. Mas existe um princípio, tá? A igreja primitiva nos ensina muito desse princípio, em ver que cada uma pessoa, ninguém tinha necessidade de nada, todos compartilhavam daquilo que tinham e era uma bênção aquela igreja. Então, esse princípio ele vigora até o dia de hoje e serve para nos nortear a nossa vida cristã. Então, esse princípio da solidariedade cristã, tá joia? E eu quero perguntar para você, olha, como a igreja pode demonstrar esse espírito de solidariedade em nossos dias? Deixa aí nos comentários, quem sabe vai nos ajudar também na escola dominical. Eu quero interagir com você e se você tiver dúvida também, deixa aí, tá bom? A gente vai para a conclusão, mas você não pode sair daí, porque eu tenho uma dinâmica no final da aula aqui para te apresentar, tá joia? Eu nem falei isso lá no começo, né? Mas eu tenho uma dinâmica aqui, né? Aliás, vou fazer uma edição aí, vou entrar falando que eu tenho uma dinâmica aí. Se você chegou até aqui, comenta aí, cheguei até aqui, eu vou saber. E eu vou lá na introdução, eu vou fazer um acréscimo, tá bom? Vamos lá. Conclusão da nossa aula. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar o que lhes pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Olha, chegamos ao final de mais uma aula, mas como gratidão por você ter ficado até aqui, eu quero apresentar para a sua aula aí uma dinâmica, tá bom? A dinâmica ela tem por título aqui o coração e alma unidos, baseado em Atos 4:32, quando diz lá que o povo era um coração e alma, né? Todo mundo unido ali num só propósito, num só pensamento. Você vai precisar de coração de papel, corações, né? Vários corações, canetas e cesta.
Como é que você vai fazer? Você vai distribuir na sala de aula uma cesta com vários corações e vai pedir para cada aluno pegar um coração. Você vai pedir também para que cada aluno não se identifique no coração, mas escrevam aí atrás do coração uma necessidade que possui. De repente, a salvação de uma família, sei lá, né? Cada um possui uma necessidade, uma cura de uma enfermidade, mas pedem para não se identificar. Depois eles vão dobrar esse coração, vão colocar na cesta, você vai embaralhar esses corações e vai distribuir para as pessoas ali na sua sala, sendo que cada um vai pegar um coração diferente do seu. Se a pessoa pegar o seu próprio coração, ela deve dizer que pegou o seu coração, voltar com ele ali para a cesta e pegar. E aí essa pessoa vai abrir, vai fazer a leitura silenciosa do que está ali e você vai tirar um momento de intercessão para que um interceda pelos outros, sem saber. Oração silenciosa, né? Imagina, alguém tem uma coisa lá que alguém vai orar em voz alta, a pessoa vai ficar envergonhada. Às vezes a pessoa está lutando contra um pecado, por exemplo. E aí alguém vai ficar lendo isso alto, lá orando alto. Não deve. Então, oração silenciosa, todo mundo ora e depois você parte para um momento de reflexão, né? Para que as pessoas tenham, assim, o nosso objetivo é que eles desenvolvam essa sensibilidade espiritual e coloquem em prática aquilo que eles podem fazer. O que eu posso fazer para ajudar, ainda que eu não saiba quem é essa pessoa que eu tirei aqui, de quem é esse coração, mas o que eu posso fazer durante a semana? Encoraje o grupo a orar uns pelos outros dentro daquela necessidade, né? É uma maneira da gente se unir, de você, professor, unir os seus alunos aí em sala de aula, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, mas tem aí, eu repito, o link na descrição, o link no comentário fixado para você baixar essa dinâmica. Lá vai estar melhor explicado do que aqui, tá? Porque aqui eu preciso resumir, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar a você uma boa aula de escola dominical, seja você professor ou aluno. Que Deus te abençoe nessa semana, no decorrer dessa semana, no seu domingo, tá bom? Fica com Deus, a paz do Senhor, um beijo no seu coração. Nos vemos na próxima segunda às 18 horas.